A tradicional grife italiana Loro Piana veio ao Brasil fazer um trunk show para mostrar ao público brasileiro a tradicional cultura de alfaiataria deles. Nós aproveitamos a ocasião para perguntar aos alfaiates como se escolhe um bom terno. Para escolher um bom terno, tudo começa com o tecido, com a escolha do tecido e de um bom alfaiate. Então, no momento de escolher o tecido, depende muito da ocasião, depende muito daquilo que o cliente está procurando. Então, tudo depende muito do peso. Um tecido de verão, geralmente, ele gira em torno entre 200 e 230 gramas por metro. É sempre um metro linear, 1 metro de comprimento por 1,5 metro de largura. Tá? Então, por exemplo, nessa cartela aqui de verão, que pesa 210 gramas por metro, a gente tem vários padrões claros, tendencialmente, obviamente, para o próprio verão. Um tecido leve como esse dá uma roupa mais... passa uma impressão de leveza no próprio vestir. Essa segunda cartela é o que a gente chama de 4 estações. Então, é um tecido que pesa em torno de 250 e 260 gramas por metro. Então a gente tem ela para o Brasil praticamente para o ano inteiro, com exceção de um calor muito forte, mas ele serve muito bem. Para o inverno, aí temos algumas coisas um pouquinho mais particulares. Então a gente tem algumas mesclas da lã com cachemir, lã com várias outras matérias-primas, temos com algodão, tem com seda também. Então, são tecidos que não tem, não é só o peso que difere, também a questão do acabamento. Então, geralmente eles fazem esse tipo de acabamento um pouco mais aflanelado. Muitas vezes o tecido nem é tão pesado, mas com esse efeito do acabamento, dá essa cara, esse look de inverno. Para a tendência, bom, para o verão veio muito, nas últimas 3 coleções veio muito xadrez, saiu um pouco o listrado vinha muito forte já há muito tempo. Então veio muito xadrez nas últimas 3 coleções, a gente acredita que vai continuar um pouquinho ainda até essa próxima estação, os microdesenhos, os falsos lisos. E para 2013 o que a gente tem visto nas coleções de agora é essa retomada um pouquinho do listrado, só que um pouco mais discreto, não tão aparente. Tudo bem? Tudo bom, tranquilo. Vamos falar um pouco de alfaiataria? Vamos lá. Normalmente a gente avalia principalmente esse ponto de estrutura aqui do ombro e essa linha que a gente chama de espala, que vem daqui a aqui, se ela tem um bom alinhavo, não tem nenhuma ondulação. A preguiação de manga, que vai ser notada, na verdade, na verificação da roupa em punho, se ela não tem nenhuma alteração, não tem nenhum fora de caimento, que a gente possa corrigir isso no corpo do cliente. Depois a gente avalia a leveza ao qual é costurada essa estrutura aqui da lapela. Quanto mais leve, mais conceitual e mais confortável. Toda essa estrutura aqui, quanto menos rígida também, mais valorizada. A proporção entre comprimento do bolso e a manga é muito importante, então o qual vai terminar o punho do cliente e o quanto é o comprimento do paletó. Normalmente a gente vê muito algum tipo de ajuste que faz essa alteração e que se perde essa proporção a nível do botão e do bolso e a linha manga junto ao paletó, que não tem um bom visual. Então normalmente respeitar esse padrão e respeitar a diferença existente. Se trouxer tudo mais curto, que ele seja todo mais curto dentro de uma proporção. E qual que é o ideal, então, querido? Que se mantenha, como é que você mede? Normalmente hoje tem uma tendência de aparecer 1 centímetro da camisa. Então que quando você fica em punho, você tenha 1,5 centímetro da camisa aparente. E quando você fica em punho, ela se esconde e qualquer tipo de movimento aparece esse 1 centímetro. Normalmente hoje a gente usa o traje de 2 botões, com esse vinco um pouquinho mais acinturado, desenhando um pouquinho aqui e tentando valorizar isso um pouquinho mais amplo. Vou deixar os ombros mais largos e ele um pouquinho mais acinturado. E quanto à alfaiataria, qual que é de fato a diferença que faz a mão de um alfaiate? Aí a mão do alfaiate eu vou pedir pro Salvatore fazer a apresentação, que ele vai ter mais know-how e mais especialização para fazer. Aspetta. La bellezza di tutto il ricamo a puntino all'esterno, che richiede molto tempo. O tipo de acabamento, realmente no final, a costura que é feita à mão, que fica exposta, que fica realmente na parte de fora, que realmente leva mais tempo para se fazer. Una giacca
Adesivata si fa in 150 minuti, un abito fatto a mano ci vogliono 2 giorni. Um blazer, um paletó feito por uma máquina se faz em 150 minutos. Uma roupa feita totalmente à mão, 2 giorni? 2 giorni e più, secondo come è rifinito. Se ci sono No dei... mínimo 2 dias, depende do acabamento. Não pode demorar muito mais.